as 5 melhores dicas de design de personagem enquanto eu crio personagens para o meu RPG. Esse é o começo de uma possível série, caso vocês gostem do vídeo, onde eu transformo meus estudos em conteúdo pra vocês. Eu vou fazer alguns designs e falo sobre as dicas enquanto desenho. Então já deixem o like, se inscrevam pra não perder os vídeos, ativa o sininho, comenta o que achar, qualquer crítica é muito bem-vinda e vambora! O apelo visual no design de personagens vai muito além de deixar um personagem bonito. Quem já estudou pelo menos um pouquinho de apelo visual sabe que o maior e melhor exemplo desse tópico são as personagens atraentes, vamos dizer assim. Mas o apelo visual não é somente isso. O apelo visual se trata de botar características no seu personagem que você sabe que o público vai criar um certo afeto. Pode ser sim botar características sensuais, mas também características fofas. Ou também aqueles designs que você acha super foda, que são muito edgy, muito incríveis, tipo o Cerulege de Pokémon, por exemplo. Isso é um exemplo de apelo visual. Porque quando você olha pra Pokémons como o Cerulege, você tem já a primeira impressão dele ser um personagem muito incrível e muito edgy, muito legal e tal. E esse é justamente o objetivo dele. Agora, usando um exemplo recente, o apelo visual é basicamente o que todo o Twitter tá criticando em Gameoverse. O fato das personagens terem um corpo mais avantajado vai além de é a misoginia e é a objetificação. Mas na verdade não passa de uma estratégia de design pra fazer justamente o pessoal falar sobre a série, de bem ou de mal dela. Não é necessariamente algo ruim, sabe? É basicamente uma estratégia que não é nova de se acontecer. Só de pensar nisso, provavelmente já veio algum desenho animado na sua cabeça onde usam essa estratégia em certos personagens. Podem ser até desenhos infantis, até. Vai ter aquele personagem que você consegue ver muito bem que os criadores queriam que você criasse a tipo de personagem que eu vejo o apelo visual ser muito usado é justamente em vilões. Porque o pessoal acaba tendo uma certa empatia pela beldade, né, do ser humano, ou não ser humano, né, e acaba passando pano para os crimes dele. E eu tenho que admitir também que eu já usei essa estratégia no passado. Quem se lembra da minha UD Mundo Torágio, Mundo Morágio? Sim, eu vou colocar Mundo Torágio em todo o santo vídeo que eu faço. Quem não veio por lá, pelo menos viu os shorts que eu postei há um tempo atrás sobre. E o fato do Morágio daquela U ser uma criatura toda fofinha, cuticute, com uma vozinha fina, foi uma estratégia da minha parte. Porque eu sabia que se eu fizesse uma criatura com aquela aparência angelical, todo mundo ia achar tão fofinho ele que ia me seguir, comentar e dar like, falando, meu Deus, que Morágio fofinho. Faz muito tempo que eu não faço essa voz de Jesus. Enfim, essa é uma boa hora pra falar que os personagens que eu tô fazendo de fundo não necessariamente seguem a dica de design que eu tô falando, tá? Eu não usei apelo visual na Layla. Aliás, vou falar um pouquinho sobre ela. A Layla é basicamente a diretora do programa do que o meu RPG se passa. Ela é uma idosa que não aceita que tá velha e ela tem uma personalidade meio Karen das ideias. Ela é uma senhora carente e é muito apegada ao trabalho. Como podem ver pela feição facial que a bonita tá fazendo, ela não é uma pessoa com muita paciência, não. Então se você for teimoso e não fazer o que ela mandar, provavelmente ela vai começar a gritar em você. E sabendo disso, você tem alguma dica para o design dela? Porque como eu disse, eu também tô aprendendo junto com vocês. Comentem aí, por favor. Silhueta é a principal dica que você vê em qualquer vídeo falando sobre design de personagem. E eu acho que só tem um motivo. Quer dizer, só tô olhando pro lado, né? Todo santo personagem conhecido tem uma silhueta boa. Mas um erro que eu vejo algumas pessoas fazendo, talvez seja uma autocrítica, é pensar que a silhueta só funciona em estilos cartoon. E às vezes em anime também. Que é uma tremenda mentira, porque acho que a maioria dos personagens que você vê, só o PNG deles, você já reconhece. Pode ser até personagens de live action. Por mais humanos que eles pareçam, eles vão ter uma característica ou outra que vai fazer você lembrar deles. E uma coisa que sempre vem acompanhada da dica da silhueta é a linguagem das formas. Aquele bagulho manjado já, que quadrado é resistente, forte, triângulo é algo misterioso e mais rápido, ágil, e círculo é algo bem fofinho. Mas eu acho que se você viu qualquer vídeo de design, você já sabe. Mas também algo que não te explicam tanto nesses vídeos é que você pode sim fazer uma baita mistura de formas. Por exemplo, no Samael, que eu tô desenhando aí atrás. Enquanto boa parte da anatomia dele se foca em quadrados e alguma coisa mais resistente, ele ainda tem várias partes pontiagudas no design dele que mostra que ele pode ser perigoso. Mas também o queixo dele é mais arredondado e ele parece ser um pouquinho mais rechonchudo, o que pode indicar também que ele tem um certo perigo, mas esse perigo com certeza não é no físico, porque... E claro, essa parte da linguagem das formas faz muito sentido quando você conhece mais sobre o personagem. E talvez se você fazer uma grande mistura de formas, quando alguém olhar pro seu personagem, ele não vai entender exatamente o que você quer mostrar com ele. Mas
caso você não queira fazer um personagem memorável e só queira fazer mesmo um personagem, como é o meu caso aqui, só pra um RPG, não tem tanto problema fazer uma mistura de formas. Mas agora, se você quer fazer um personagem memorável pra uma franquia ou algo que você realmente quer dar duro, que frase horrível, me arrependi muito de ter falado isso. É muito bom você usar a estratégia da silhueta. E caso você tenha feito já o teste da silhueta, que é basicamente pintar o seu personagem todo de preto, e notou que ele não tem uma silhueta muito memorável, é só você adicionar coisas no seu design que façam ele ser reconhecido de longe. Por exemplo, a identidade do meu personagem principal aqui do canal, o Pan, basicamente uma bola peluda com 2 triângulos na cabeça que era pra ser orelha. Se você olha o design dele completo, você consegue realmente diferenciar ele de outros personagens. Assim como a Tamashii, que tem o seu chapéu, que você também consegue perceber que é ela de longe. O Litten nem tanto, o Litten, mas não sei o que eu tava na cabeça quando eu fiz esse design. E o Onix também é uma bolinha de pelo, só que dessa vez com chifres. E você ainda pode brincar com muitas outras formas, seguindo uma regra ou ainda não. Tem muitos estilos de personagens que não foram feitos ainda na mídia. Então não é impossível fazer um personagem bem memorável. Agora, falando um pouco sobre o Samael, ele é o cameraman do estúdio. Ele é um cara bem isolado e na dele, que não gosta muito de conversar e no geral não gosta muito nem de sair de casa ou trabalhar. Mas ele meio que se vê obrigado por motivos aí. Mas no geral ele é uma pessoa gentil e atenciosa com as pessoas que pedem ajuda. Só não gosta realmente de ter uma conversa longa. E talvez ele esconda um segredo que vai ser revelado na RPG. Enfim, é isso que você precisa saber sobre o Samael. Me deem dicas e críticas sobre o design dele nos comentários. Agora, pensa numa coisa importante pro teu design. Não que as outras coisas não sejam importantes também, mas você não entendeu o que eu quero dizer. Mas a paleta de cores é uma coisa que você deve focar bastante pro teu personagem não ficar esquecível ou uma bagunça total. Vamos começar falando um pouquinho sobre a psicologia das cores. Assim como a linguagem das formas, dependendo das cores que você pôr no seu personagem, podem significar várias coisas. Como o vermelho sendo algo intenso, o azul sendo algo tranquilo, o amarelo sendo algo feliz e energético, o roxo transmitindo algo misterioso, o laranja confiança e etc. Eu tenho que admitir pra vocês que eu não sou a melhor pessoa pra mexer em cores quando o negócio é lógica, mas até que eu consegui escolher cores muito boas pros meus personagens e que refletem bastante a sua personalidade. Não irei falar muito, né, pra não dar spoiler, mas eu vou usar o Pan como referência. Vocês percebem como grande parte do design dele é composto por esse vermelho, laranjado, rosado, sei lá. Como eu disse antes, o vermelho é uma cor que também pode significar violência ou até mesmo paixão. Mas mesmo assim, no design dele também tem bastante da cor azul, que mostra que apesar de intenso, ele também tem uma calmaria no meio dessa tormenta toda. E finalmente um pouquinho de amarelo, que mostra que talvez o Pan tenha, sei lá, felicidade. Eu não sei, eu não pensei muito em botar esse amarelo, é só um detalhe. E se você prestar atenção no design do Pan, tem o azul, vermelho e amarelo, que são não só as cores primárias, como formam o estilo de mistura de cores tríade, que é aquele triângulo lá. Que, aliás, é meio confuso usar esses base aí de quadrático, triático, flatriático. Então, pra você entender um pouquinho mais, que é algo que eu também faço, é pegar já paletas prontas. Que assim como usar bases para treinar o seu traço, não tem nenhum problema. Cor não tem direito autoral. E assim, com o tempo, você começa a entender mais ou menos como as cores funcionam. Porque uma coisa que eu percebi é que realmente não tem muito como fugir da prática quando se envolve arte. Você pode saber todas as regras de cor, mas se você não saber como colocar elas no seu desenho, não vai valer de nada. Colorir o seu design é a mesma coisa. Mas, enfim, o ponto principal aqui. Uma regra muito utilizada em vários designs que você vê por aí é o 60-30-10, onde você usa 60% de uma cor em boa parte do design, 30% para ser a sua cor complementar e 10% para ser os pequenos detalhes. E, de novo, dá pra ver isso acontecendo no Pan. Para eu e você que estamos ainda aprendendo sobre, essa pequena regra já é um quebra-galho. Mas não é algo de você se levar tanto em conta, dependendo do que você quer transmitir no seu design. Mas já facilita pra você não fazer aquela mistureba de cor toda esquisita e transformar o seu personagem em uma OC de gacha. Nada contra as OC de gacha, tá? Eu só tô falando que a maioria é ruim mesmo. Mas, enfim, falando um pouco da Riley, que é essa personagem que tá passando no fundo. A Riley é uma mulher metida mítica que é bem rabugenta. Ela gosta de se expressar com a arte, com a atuação, mas tem umas certas inseguranças ainda. Então ela se contenta como trabalho de editora do estúdio. Ela era bem ruim quando entrou
entrou no estúdio de começo, mas com o tempo ela foi melhorando as habilidades. Mas não é como se ela gostasse tanto do trabalho, ela só continua porque realmente é o único ganha-pão dela e ela não tem muita esperança de encontrar um emprego melhor. Então ela se contenta com o que tem. Como eu disse antes, dá a sua opinião sobre o design dela nos comentários. Ai, lá vou eu usando meus personagens de base pra desenhar outro personagem pro estilo não ficar inconsistente. Mas enfim, conte uma história. É basicamente o que o nome diz. Você tem que usar o seu design pra contar um pouco sobre a história do personagem. Todas as regras que eu falei antes devem ser usadas para fazer justamente isso. Tanto o apelo visual, quanto a silhueta e a paleta de cores. E mesmo se o seu personagem não for feito pra ter uma história ou uma animação, o mascote de uma loja, por exemplo, deve parecer alguma coisa com a loja, não é mesmo? Tipo, sei lá, Magalu que usa roupa azul. O meu sonho é que a tecnologia avance tanto que eles consigam materializar a Magalu e eu possa descer o cacete nela. Enfim, já falando aqui sobre Dani, que é o personagem que tá passando aí atrás. Dani cresceu em uma família muito bem estruturada, confia. Onde os seus pais basicamente não davam a mínima pra Dani. Só queriam saber de ajudar o seu irmão mais velho. Então Dani começou a viver mais independentemente. E por mais solitário que estivesse, Dani sempre tinha uma felicidade e esperança invejável. Sem contar que era um artista muito talentoso. Quando Dani começou a trabalhar no estúdio, Dani já se deu muito bem direto na parte da estilização e a maquiagem, se tornando assim o novo estilista do estúdio. Eu tentei demonstrar isso colocando Dani num, como é que chama, sei lá, avental, esse negócio aí que o pessoal o de cabeleireiro e essas coisas usa. E alguns toques pra parecer que Dani é meio vaidoso. Dani também tem um cabelo pintado de azul e é muito expressivo e gentil. Aí, pasmem, ele aceita qualquer pronome. E mesmo que você não consiga ver toda essa história em um só design, você já consegue olhar pra ele e perceber que ele é um estilista. Assim como você olha pra Layla e vê que ela é uma idosa estressada. O Samael, que é meio depressivo e quieto na dele. E a Riley sendo um pouquinho doida das ideias. Porque afinal de contas, o design, querendo ou não, é a primeira coisa que a pessoa vai ver quando for aprender mais sobre o seu personagem. E o papel de um bom design é fazer com que a pessoa que o vê tenha vontade de consumir algo sobre ele. Seja sua obra, seja sua série, seja sua loja. O personagem é um rosto que pode guardar ou não uma grande história. E tem muitos jeitos engraçados e legais de contar essa história. Se o personagem é um pirata aposentado, faz ele não ter um olho, mas vestir roupas casuais. Se o personagem é uma garota mágica que não quer ser uma garota mágica, faça ele ter características que se destacam, mesmo que não esteja na sua forma de garota mágica. Se o personagem é o conceito de infância e vida adulta, eu não sei onde eu ia chegar. Mas bem, eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer nessa parte. Eu já falei sobre ela, então sinta-se livre pra dar sua opinião aí nos comentários sobre esse design. Isso não é tanto uma regra, e sim uma dica, eu diria, pra não dizer uma autocrítica. Mas basicamente a biblioteca visual é a capacidade que você tem de criar coisas da sua cabeça. Não se engane, você não vai conseguir fazer um design decente somente com coisas que vêm da sua cabeça. Quer um exemplo? O Litê. O design desse coelho desgraçado foi feito totalmente com a história dele na cabeça e um sonho. Então é por isso que você olha pra ele e pensa, tá, um coelho preto. Dane. Eu sei que eu tô criticando muito o design dele aqui nesse vídeo, mas eu não vou mudar não, porque eu tô preguiça. Enfim, agora vamos falar um pouco sobre a minha lore. Eu, por grande parte da minha vida, fui uma pessoa bem isolada. E eu não digo isolado de, ai, nossa, ela tem poucos amigos. Não, eu digo isolado de, tipo, ficar em casa mesmo, não sair de casa. E por conta disso, os personagens que eu fazia naquela época, digamos que não seguiam muito bem uma moda boa, vamos falar assim. Pra não dizer que eles se vestiam mal pra caralho. E eu não digo nem só de roupa, eu digo até de estilo de cabelo, porque onde que partiu? Que carambas era pra ser isso? Um moicano, um topete, um tumor cerebral? E não se engane, eu não virei uma pessoa muito sociável de um tempo lá pra cá. Mas, em compensação, eu comecei a ir muito atrás de referência. Tanto nas minhas saídas de casa, vamos dizer assim, tanto quanto na própria internet.
Pra não falar só o Pinterest. E isso já me deu uma boa ajuda pra criar designs mais variados. Adiantou de muita coisa? Não, porque os meus personagens principais tem 2 que usam moletom. Mas agora que eu tô criando outros personagens, eu comecei a fazer uma pequena regra da minha cabeça, que é basicamente, se um design não me agrada, eu vou testar várias coisas até criar um design que me agrade. Como vocês podem ver aí atrás, com eu desenhando o Eduardo. Que, aliás, é o irmão mais velho do Dani ali que eu fiz. Eu fui testando roupas diferentes e combinações diferentes que eu vi no Pinterest, até criaram uma versão que eu gostasse. E eu fui dividindo parte com parte de cada design que eu fazia pra ver qual combinava mais e qual era melhor. E fiz meio que um Frankenstein de ideias e transformei nele e ficou muito bom até. Eu diria que foi um dos melhores designs até que eu fiz nesse vídeo. Falando um pouco sobre o Eduardo, ele é basicamente um rico que perdeu tudo e agora basicamente, como eu disse na história do Dani, ele era meio que mimado bastante pelos pais. Só que aí ele acabou saindo de casa e perdeu todo o dinheiro que tinha em um golpe. E os pais dele, bravos com ele com razão, deixaram ele na rua. E agora ele basicamente é sustentado pelo Dani. Claro que ele ainda paga de bonzão e paga de milionário, mas na real ele tá tão mal quanto todo mundo que tá no estúdio. E eu tentei transmitir isso no design como, apesar dele ter várias roupas bonitinhas que combinam, que são bem lavadas e tratadas, o cabelo dele tá todo bagunçado, porque ou ele foca em um ou ele foca em outro, né? Assim que funciona a vida do pobre. E é até por isso que ele usa uma boina pra esconder o cabelo bagunçado. Mas enfim, me fala a sua opinião sobre esse design também, junto dos outros. E foi esse o vídeo. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado e tenham aprendido alguma coisa. Eu com certeza não sou um profissional ou tenho alguma experiência muito longa pra falar sobre esses assuntos com exatidão e falar, olha, isso que você deve fazer pra ficar bom. Mas eu realmente queria muito começar a fazer vídeos falando sobre esse tipo de coisa, mesmo não conhecendo muito, pra justamente eu aprender junto com vocês. Se esse vídeo dar certo, com certeza eu vou transformar ainda mais os meus estudos em conteúdo pra vocês. Mas do mais é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve, comenta o que achou, qualquer crítica é muito bem-vinda. E adiós!